Nós estamos trabalhando a ideia do tema, mas hoje de uma maneira especial eu queria trabalhar o assunto da Páscoa. E antes de trabalhar o assunto da Páscoa, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. O nosso amigo Davi, quem veio semana passada, ele pintou esse quadro, né, aqui na nossa frente mesmo. Ele estava aqui e pintou, e ele postou no Facebook sobre essa experiência que ele teve aqui no nosso culto, pintando esse quadro. E essa senhora, ela escreveu algo que me fez chorar, sabe? E ela olhou esse quadro e ela escreveu assim: muito significativa essa pintura. A minha leitura é que o ser humano se ergue e ganha condições inimagináveis de desenvolver toda a sua potencialidade quando o poder de Deus o atinge e o envolve. Eu até escrevi para essa Carmen, aí eu fiquei impressionado com essa frase. Ela olhou esse desenho e ela teve essa leitura, né? Se você quiser ver o quadro ficou na minha sala. Estava até pensando em fazer um leilão aqui para a gente levantar um fundo missionário, mas acharam melhor deixá-lo na minha sala, né? Então, se você quiser ver ele de novo, ele está lá na minha sala. Que hoje eu vou falar rapidamente, que eu tenho pouco tempo, mas eu quero falar sobre a paixão e a cruz. Hoje não é o domingo de Páscoa, o domingo de Páscoa é semana que vem, mas eu queria preparar vocês para a Páscoa, porque a Páscoa é a celebração mais importante do cristianismo. O cristianismo surgiu porque Jesus Cristo veio ao mundo, viveu entre nós, sofreu, morreu na cruz por nós e ressuscitou no terceiro dia. Eu queria que a gente pudesse pensar nisso, né? Essa semana que começa hoje, eu falei no comecinho, o domingo que, dentro da cronologia da história bíblica, o domingo que antecede a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, é chamado de domingo de palmas. E é o domingo onde Jesus entra, a entrada triunfal dele em Jerusalém, e aí as pessoas começam a pegar galhos de palmeiras e jogar no chão, os mantos, os talites, sei lá o que querem, e as pessoas começaram a louvar a Jesus, dizendo: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do Senhor Jesus, né, do Senhor Deus. E o texto que eu coloquei para vocês, que está em João 1,7, diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? Hoje deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Eu queria que a gente pudesse olhar para um texto hoje. Esse texto ele diz assim, que é o preparo da Páscoa, tá? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Aonde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e então prepararam a Páscoa. A ideia que eu queria trazer para vocês era só essa hoje. Então prepararam a Páscoa. Eu queria que essa semana você pudesse se concentrar nesse momento histórico que mudou o universo, o cosmos do planeta Terra, que foi a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse fato transformou a história do planeta Terra. E eu queria que você pudesse se concentrar nisso. Lá onde eu morei, lá no Amazonas, eu fui missionário no Amazonas durante 9 anos, e lá a gente tinha um seminário teológico. E essa semana, que começa nesse domingo, aliás, os estudantes eles estão lá, eu já sei até o que eles estão fazendo. Porque os estudantes eles acordam às 4 da manhã para orar, e eles oram todos os dias, 3 ou 4 horas, e eles fazem um jejum de 7 dias. 7 dias de jejum, não sei nem como tem uns que dormem lá no templo mesmo, para não fazer muita força. Eles dormem lá e eles ficam orando, eles ficam se preparando, eles ficam pedindo perdão ao Senhor e se purificando e renovando a comunhão
deles com Deus. Existe uma ordenança, é uma cerimônia, algo que a igreja faz, a igreja luterana faz, a igreja católica faz, a ortodoxa, é uma coisa chamada quaresma. Você já ouviu falar na quaresma? A quaresma é, na verdade, esse período que começa na quarta-feira de cinzas do carnaval e vai até a quinta-feira, que antecede a sexta-feira da paixão, que foi a morte de Cristo. E durante esse tempo são 40 dias. É por isso que quando muda o carnaval, muda a Páscoa, né? Por que todo ano muda, né? É conforme a lua, na verdade. Então assim, o carnaval ano passado foi mais tarde, esse ano foi mais cedo. Mas aí porque o carnaval é mais cedo, a Páscoa também é mais cedo. Por quê? Porque a Páscoa, ela tem, depois que acaba o carnaval, tem 40 dias até chegar a Páscoa. E esse período é chamado de quaresma. A quaresma, ela é caracterizada por essa cor roxa, essa cor púrpura, né? E a quaresma, tem um pastor luterano que diz o seguinte: a quaresma é um período especial no calendário da igreja, onde lembramos o sofrimento, a vida de Jesus, seus feitos, seus ensinamentos, sua demonstração de amor para com o povo, para com as pessoas, para com o rebanho, que parecia como ovelhas que não têm pastor. E então lembramos, meditamos, pensamos que tudo isso Jesus fez, tudo isso Jesus passou por nós em nosso lugar, tudo isso Ele fez por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa quaresma é um período onde algumas pessoas fazem jejum. E eu queria, eu não sei se eu vou conseguir, mas ano que vem, eu queria apregoar a quaresma aqui na nossa igreja. A gente fazer um jejum de 40 dias, mas assim, não fica com medo. A ideia não é que você fique sem comer durante 40 dias, mas de repente você vai escolher uma coisa que você não consegue ficar sem, e fica 40 dias sem. Por exemplo, eu tenho um casal aqui na minha igreja que ficou sem carne vermelha. Eles estão ainda sem carne vermelha, e alguns param de beber bebida alcoólica, alguns param de fumar, alguns param de sei lá. O mais difícil talvez, ficar 40 dias sem usar o celular, já pensou? Será que é possível? E sabe, de repente a gente escolheu alguma coisa para fazer no jejum. Eu tenho uma amiga que me trouxe para a igreja coreana, a Ju. Eu e ela, um dia a gente fez essa quaresma. Ela fez a quaresma de doces. Ela deixou de comer doces durante um tempão. E eu, assim, você não vai entender, mas assim, eu deixei de pescar durante 40 dias. Para mim foi quase impossível, quase que eu tremia assim, né? Mas assim, tudo bem. Mas sabe, precisa ter um preparativo. Por isso que esse domingo eu queria trazer uma palavra que viesse fazer você refletir na sua vida. O que a gente precisa fazer, algumas coisas que precisam acontecer para a gente preparar o nosso coração. Sabe, a Páscoa é o momento mais importante do cristianismo, pessoal. O momento mais importante do cristianismo não é o Natal. Talvez você pense, é o Natal. Não é o Natal. Natal, na verdade, ninguém nem tem muita, não é muito específico o momento onde o dia que Jesus nasceu. A gente não sabe direito o dia que Jesus nasceu. Talvez muitos falam que nem foi dia 25 de dezembro. Mas o Natal não é tão importante quanto a Páscoa. Porque a Páscoa foi o momento onde que o Filho de Deus, encarnado aqui na terra, morreu na cruz por cada um de nós. E eu queria que a gente pudesse olhar para esse texto que eu acabei de ler, esse texto de Lucas 22, 7 a 13, que fala, Jesus está preparando a Páscoa. Engraçado que Jesus chega para o Pedro e João e fala assim: ô Pedro e João, chega aqui, vamos preparar a refeição da Páscoa. Imagina, eu fiquei imaginando Pedro e João, né? Na frente de Jesus fala assim: vai lá preparar. Daí os caras olham para o outro assim, falam assim: mas o que você quer que a gente faça? Aí Jesus fala o seguinte: vocês vão entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água, siga ele até a casa onde ele entrar, e aí você vai dizer para o dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, o qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Olha, imagina a cena. Ele fala para os discípulos: vai lá, procura um homem que está carregando um jarro.
Aí quando você chegar lá na casa do cara, você chama o dono e você fala assim, onde que é a sala que eu vou jantar hoje? Né? Tipo assim, como assim? Como assim? E eles foram. E o que aconteceu? O cara já estava esperando, a sala já estava preparada. Sabe, de alguma forma, acho que Deus deve ter falado com o dono da casa. O cara deixou a sala pronta. O cara sabia que alguém ia vir, que o mestre ia vir falar com ele. E aí ele fala assim: ele mostrará uma ampla sala superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Eles encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E eles então prepararam a Páscoa. Eu queria que a gente pudesse pensar em 3 momentos dessa história, dessa perícope, desse pedaço da Bíblia que eu escolhi para a gente pensar hoje. O primeiro deles diz o seguinte: Jesus fala assim: diga ao dono da casa que o mestre pergunta: onde que é o salão de hóspedes e no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Eu acho muito interessante essa frase, porque dentro dessa história você já vê que Jesus, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Jesus, ele já sabia que ia ter uma pessoa com a sala pronta. Jesus sabia que ia ter um homem carregando um jarro e era perseguir eles. E aí essa pessoa já estava preparada para oferecer a casa para isso acontecer. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse nesse preparativo de Páscoa é que Deus quer que você participe da Páscoa. Deus quer que você participe da Páscoa. Sabe, Jesus poderia fazer tudo sozinho? Poderia, né? Jesus, ele é poderoso para chegar para alguém e falar assim: empresta a tua casa que eu vou usar. Ele poderia fazer. Jesus poderia preparar, Jesus poderia arrumar a sala, Jesus poderia colocar as comidas, mobiliar a casa. Jesus poderia fazer isso. Jesus, ele é poderoso, ele não precisa da gente. Mas o que acontece? Ele quer que você participe. Ele quer que você faça a coisa acontecer. Ele quer que você, mesmo na sua incapacidade, na sua imperfeição, Deus quer usar a sua vida. Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Eu estava, no começo, depois que eu voltei do Amazonas, trabalhando com os jovens. A minha filha tinha nascido, a minha filha já tinha uns 2 anos mais ou menos, e eu estava preparando a sala dos jovens para a gente fazer o nosso culto, ia ter uma janta. Aí eu fui até o refeitório pegar uma mesa para levar lá para dentro do lugar onde faz a reunião dos jovens. Eu fui pegar a mesa, é uma mesa redonda, eu deixava ela de lado, eu segurava bem no meio, eu levantava, eu conseguia carregar 2 de uma vez. Mas aí a minha Sarinha, com 2 anos, ela veio atrás de mim, falou assim: papai, quero te ajudar. Eu falei: puxa, Sarinha, que bom, né? Você vai me ajudar mesmo? Ela falou: eu vou te ajudar. Puxa, Sarinha, então me ajuda. Aí ela veio, aí eu segurei bem no meio, eu conseguia carregar ela sozinha. Mas eu falei: Sara, segura aqui atrás, bem forte para a mesa não cair, tá bom? Aí eu levantei assim, e a Sarinha fez aquela pose assim, né, de pesado assim. Ela segurou assim. Aí eu falei: Sarinha, tá pesado? Ela: tá, pai, mas eu consigo. Aí a gente foi andando. Cada 3 passos que eu dava, eu falava: Sarinha, tá pesado? Quer que eu carregue sozinho? Não, papai, eu te ajudo, pode deixar. Aí a gente ia indo. Toda hora eu parava: Sarinha, tá pesado? Tá, pai, mas eu consigo. E a gente chegou lá na sala. Aí quando a gente chegou na sala, eu virei a mesa, eu dei um abraço nela, eu falei assim: Sara, obrigado. Poxa vida, foi tão bom que você me ajudou a carregar essa mesa. Só, eu precisava da Sara? Não precisava. Mas pessoal, vocês tinham que ver a cara da menina por ter me ajudado a carregar a mesa. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito. Essa frase diz o seguinte: faz a sua parte, que Deus faz a dele. Sabe, tem uma coisa que é difícil de fazer, mas assim, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Sabe, a gente não vê muitas coisas acontecerem, a gente não recebe muitas bênçãos de Deus, muito porque a gente não está fazendo a nossa parte. Eu quero fazer grandes obras de Deus. Você está fazendo a tua parte? Você está buscando a Deus? Você está orando? Você está pensando nas coisas de Deus? Não, eu só vou no domingo na igreja.
eu sento na cadeira lá direitinho, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Pra gente, eu sinto que quando você participa, você se sente pertencente àquele lugar. Sabe, você pode vir aqui na igreja, você pode vir várias vezes, né? Aliás, hoje tem uma visita muito importante para mim, um amigo da minha faculdade, né, que estudou comigo na odontologia, e ele está aqui, hoje é um grande dentista, grande amigo, né? Mas assim, sabe, você pode vir aqui na igreja, e você pode vir todos os domingos, mas se você não participa desse lugar, se você não participa desse corpo de Cristo chamado igreja, todos os domingos você vai ser um visitante, porque você não vai se sentir pertencente. Eu te considero assim, você é daqui, eu olho para você e considero você da casa, mas você não se sente pertencente. Quando você serve, quando você participa, aí sim você faz parte. Sabe, eu fico pensando, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda para evangelizar os africanos. Deus não precisa da nossa ajuda para evangelizar os meninos de Piauí. Mas Ele quer te usar. Ele quer que você ajude Ele quer que você carregue a mesa. E toda hora Deus vai falar assim: e aí, está pesado? E aí você vai falar: não, está pesado, Deus, mas eu consigo. E a gente acha que a gente está fazendo uma obra gigantesca, mas na verdade é Deus quem está fazendo. Participe, sabe? Eu olho esse texto e vejo assim, que o dono da casa, ele participou. Os discípulos, eles participaram. Jesus poderia fazer, mas Jesus chamou Pedro e João. Falou assim, Jesus chamou, olha, agora eu esqueci. Pedro e João falou: Pedro e João, vem cá, vai lá e faz isso para mim. Jesus não precisava deles, mas Jesus pediu para eles, porque Jesus queria que eles façam. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Segunda coisa que eu queria que a gente pudesse pensar dentro desse texto, ele diz o seguinte: Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e façam ali os preparativos. Segunda coisa da Páscoa que eu queria ressaltar nessa última semana, que a gente chama de Semana Santa, eu queria dizer para vocês que a Páscoa é um tempo de generosidade. A Páscoa é um tempo de generosidade. Talvez essa semana seja um bom momento para você preparar alguma coisa que você não usa na tua casa, ou alguma coisa que você até usa, mas você pode doar e ajudar alguém que precisa. Sabe, ou pode ser até financeiramente, ou de alguma maneira, fazer alguma coisa para você mostrar um pouquinho de solidariedade, de generosidade. Sabe, esse ano, o pastor Moisés, ele falou para mim: Joel, eu queria que esse ano fosse um ano que a gente não ficasse muito concentrado nas crises. A gente já sabe que esse ano não vai ser um ano fácil, mas ele falou para mim assim: Joel, eu queria que a gente pudesse, em vez de ficar querendo receber, pelo contrário, a gente pudesse doar, a gente pudesse ser generoso com as pessoas, com aqueles que sofrem, com aqueles que necessitam. E se nós podemos ajudar em alguma coisa, que nós possamos generosamente apoiar e ajudar as pessoas que necessitam. Esse homem, o dono da casa, ele podia ter preparado uma salinha pequenininha, o resto da casa dele, né? Vai ali, naquele cantinho ali que nem usa, vai lá e vai lá fazer a ceia de vocês, usa ali o cantinho. Mas não, ele preparou, ele falou assim: era uma sala ampla, no andar superior, toda mobiliada, e façam ali os preparativos. Segunda coisa que eu queria que a gente pudesse fazer essa semana: ser generosos de alguma maneira com aqueles que sofrem, ser generosos de alguma maneira para ajudar o nosso próximo. E a última coisa que eu queria que a gente pudesse pensar é que Deus, aliás, dentro da generosidade, a gente olha para Jesus e a gente vê que Ele foi a peça mais generosa que existe. Ele foi aquele que deu a sua própria vida por nós. Gálatas 1,4 diz: nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Jesus, Ele foi o mais generoso. Jesus, Ele deu a vida dele por nós. Que custa você dar um tempinho da sua vida nessa semana para ajudar alguém?
Que custa você separar algumas roupas do seu armário para doar para alguém? Que custa a gente ensinar os nossos filhos a separar alguns brinquedos para a gente dar para algumas crianças que estão carentes? Que custa, sabe? Nós precisamos ter um pouquinho desse coração generoso, porque Jesus foi o mais generoso de todos. E por último, dentro desse texto, do preparativo para a Páscoa, eu queria que a gente pudesse prestar atenção nesse pedaço do texto que diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Eu queria dizer para vocês que é uma palavra que está na moda hoje, mas eu digo que Jesus é o nosso melhor coach. Existe a palavra coaching hoje em dia, né? Essa palavra está muito na moda. Um mentor, alguém que ajude, algum líder. De repente existem empresas que estão contratando coaches para poder ajudar as empresas a se organizar melhor, a ganhar mais dinheiro. E talvez a gente possa entender que Jesus é o nosso melhor coach, porque ele chegou para as pessoas ali, para o Pedro e João, e falou assim: ó, vai lá, encontra essa pessoa, segue ela, fala com essa pessoa, fala isso, fala aquilo, e você vai ter a sala. Deus deu toda a direção para o Pedro e João, para eles conseguirem fazer o que tinha que ser feito. E eu acredito que Jesus, ele faz isso na nossa vida também. Ele também dá direções para nós. Aí você pergunta assim: pô, Joel, mas assim, eu não ouço. Eu queria ouvir. Ô Jesus, fala aí Jesus, o que é para fazer? Às vezes, sabe o que ele não fala? A gente está tão ansioso em querer resolver as coisas da nossa maneira, com a nossa própria força, que a gente acaba não escutando aquilo que ele tem para falar para nós. Sabe, como que ele vai falar com você se você não para? Como que ele vai falar com você se você não tem um tempo para ele? A gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para dormir, a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para descansar, a gente tem tempo para ir na academia, a gente tem tempo para fazer caminhada, a gente tem tempo para correr. Quanto tempo que você dá para Deus? Pô, Joel, eu dou domingo, né? Domingo eu vou lá na igreja, sento na cadeira, te ouço lá. Mas sabe, você não ouve a Deus porque você talvez não creia que Ele é real. Você não ouve a Deus porque você não para um pouquinho para ouvir Ele. Sabe, quando você é muito amigo de uma pessoa, só de olhar para a pessoa você já sabe o que ela quer. Quem tem amigos próximos sabe disso, né? Só de olhar para a pessoa você já sabe o que ela quer. Eu olho para ele assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O Mumu aqui, o grandinho que toca o violão aqui, eu conheço ele desde que ele tinha 16 anos, a gente é muito amigo. Quando ele olha para mim, ele já sabe mais ou menos o que eu quero, o que eu preciso, de tanto tempo que a gente andou junto. E eu acho que assim é com Deus também. Quanto mais tempo a gente passa com Ele, mais a gente sabe o que está no coração dele. A gente chega no momento e fala assim, lembra daquele, um dia eu trouxe um texto falando o que Jesus faria, né? Hoje a gente chega assim, e agora? O que Jesus faria? Aí você fica pensando, e você não sabe o que Jesus faria, sabe por quê? Porque a gente não tem muito contato com Ele, porque a gente não tem muito relacionamento com Ele. Ele é um cara distante para nós. Então assim, às vezes fica difícil de saber o que Ele quer. Mas você precisa entender isso. Se existe um coach, um cara que vai te mentorar, que vai te guiar, é o Senhor Jesus. Pouco tempo antes desse período que eu li aqui, tem um texto que diz em Marcos capítulo 1, versículo 1 a 6, que ele diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e traguem-no aqui. E se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo lhe devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão, e enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Não é esquisita essa história? Mais uma vez,
a gente vê Jesus dando todo o direcionamento, e os discípulos que andaram 3 anos com Jesus, eles sabiam que o que aquele Jesus tinha falado era para fazer, e a gente não ouve. Sabe por que nós não ouvimos a voz de Deus? Porque a gente não tem contato com Ele suficiente. Essa escola chamada Geocum, que o Joseph veio aqui falar sobre a escola que ele vive, o primeiro treinamento da Geocum é um negócio chamado treinamento de discipulado, é o tal do DTS. E lá no DTS tem um foco. O foco principal deles é o seguinte: você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Durante 3 meses, você vai ficar aqui comigo até você aprender a ouvir a voz de Deus. E o pessoal da Geocum tem uma experiência tão profunda com Deus, que eles começam a ouvir a voz de Deus. Até quem tem menos fé, eu tenho uma irmãzinha que não tinha muita fé, e ela foi para lá, ela falou assim: não sei o que vai acontecer, não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus. Sabe por quê? Porque ela fez a parte dela. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela precisava entender que Jesus era o coach dela. Então, 3 coisas que eu queria que a gente pudesse praticar nessa Páscoa, nessa última semana que antecede a Páscoa, é que nós possamos participar da Páscoa de Deus de alguma maneira, e que nós possamos ser generosos nessa semana, e que nós possamos deixar Jesus Cristo ser o coach das nossas vidas. Eu termino com o versículo que eu comecei a pregação, que diz: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos vivendo nesse exato momento uma reunião que na nossa igreja começou às 7 horas da noite de ontem e vai acabar às 7 horas da noite de hoje. E esse período do nosso culto faz parte dessa ministração, faz parte desse momento de oração 24 horas. E sabe, o tema dessa 24 horas é que a gente é um só corpo e um só espírito. E aqui nesse texto ele diz: temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu queria pedir agora para a gente poder orar, para que nós possamos pedir a Deus: Deus, me ajuda nessa última semana, me ajuda nessa Semana Santa, para que eu possa preparar o meu coração para experienciar, para ter uma experiência com Deus na Páscoa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor: Deus, me ajuda a ser mais generoso, me ajuda a participar dessa Páscoa, a participar da tua igreja, a participar da obra do teu reino, e me ajuda, Deus, a viver essa direção do Senhor na minha vida, esse coaching do Senhor na minha vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer essa oração. Fala assim: Deus, eu preciso mais de Ti. Deus, prepara meu coração, aperfeiçoa, molda, para que eu possa experimentar a Páscoa do Senhor, a sua morte, a sua paixão, a sua ressurreição, a sua cruz, que hoje é uma cruz vazia. Ela é vazia porque Jesus vive hoje. Nós possamos interiorizar em nós a dor de Jesus, o amor, a pressão que Ele sofreu. Essa semana foi uma semana muito difícil para Jesus. Jesus, Ele carregou todo o pecado do mundo inteiro, do passado, do presente e do futuro. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E lá na cruz Ele carregou todo o nosso fardo. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Deus quer que nessa semana nós preparemos o nosso coração para celebrar a festa mais importante do planeta, que é a morte e a ressurreição de Cristo em nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque reconhecemos que o Senhor, sendo Deus, se fez entre nós, se habitou entre nós, com uma compaixão imensa. O Senhor veio aqui em forma humana e sofreu o que a gente sofre, experimentou o que nós experimentamos, morreu da forma mais vergonhosa que um ser humano poderia morrer, culpado por uma coisa que o Senhor não cometeu, derramou o seu sangue por cada um de nós para nos purificar dos nossos pecados e nos trazer a salvação. Jesus, obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo teu imenso e imensurável amor nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Prepara nosso coração que na sexta-feira possamos lembrar da sua morte, no sábado possamos lembrar que o Senhor deu a sua vida por nós, e no domingo celebrar a ressurreição do Senhor. Nos ajuda a fazer parte desse preparativo da Páscoa, Deus. Prepara nosso coração como aquela sala superior mobiliada, ampla, linda, que seja o nosso coração para te receber, Jesus, para celebrar a ceia do Senhor, celebrar o compartilhar do seu corpo e do seu sangue, possamos viver de uma maneira digna do Senhor. Te agradecemos, Pai, oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus.